conversar com o Luciano Vaccari, diretor e fundador da Neoagro, empresa de consultoria em agronegócio. E vamos falar dos impactos após a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia na madrugada de hoje. Como já dissemos aqui, um rebuliço no mercado mundial de commodities, principalmente petróleo, trigo, soja e seus derivados, milho também, que são insumos dos quais o produtor brasileiro depende para engordar os seus animais. Luciano Vaccari vai falar desse assunto com a gente. Eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias, nosso comentarista. Vamos conversar então. João Pedro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vamos lá. É um assunto bastante polêmico esse. Vamos ver, conversar sobre a questão da guerra Ucrânia contra os russos lá. Isso aí. Luciano, muito boa tarde, viu? Obrigado por ter aceitado falar conosco, com o João Pedro e comigo, e com o público imenso que acompanha Mais Pecuária neste momento. Eu li hoje que o Brasil pode ganhar e pode perder com esse conflito, com essa invasão, né? Essa invasão da Ucrânia. O Brasil pode vir a fornecer itens que a Rússia, em função de tudo isso, e a Ucrânia também, porventura deixarem de fornecer. E o Brasil pode perder também com a inflação mundial, que vai aumentar, e principalmente falando em preço de energia, com o petróleo subindo, e preço das commodities, insumos para a nossa produção. Qual é a sua avaliação desse pensamento, Luciano? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, João Pedro. Amigos do Mais Pecuária, para vocês. Infelizmente, o Brasil está no meio dessa confusão mundial que apareceu essa semana. Infelizmente, é uma guerra. E eu acho que num cenário desse não tem vencedores, sabe, Zé? Eu acho que todo mundo perde. A gente viu hoje, o primeiro dia desse conflito, o que aconteceu com as bolsas mundiais, com as commodities, principalmente as commodities agrícolas. Em momentos como esse, o investidor que já é avesso ao risco, ele toma uma postura extremamente conservadora e abandona praticamente todas os seus investimentos que têm alguma vinculação a risco. A gente viu o que aconteceu com o dólar hoje, a gente viu o que aconteceu com o euro hoje, a gente viu o petróleo hoje, e isso certamente vai ter impacto para a economia mundial. A inflação mundial é uma realidade, e a gente não pode esquecer também da importância que a Rússia tem no cenário da produção mundial. A Rússia é um grande produtor de produtos agrícolas, trigo, por exemplo, milho, por exemplo, petróleo, gás natural, mas ela também é um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes. Então, se alguém acha que o Brasil vai ter algum benefício, ele pode até vir a ser chamado para atender nessa demanda que certamente a Rússia vai deixar de atender. Mas o custo de produção do Brasil, que já está muito elevado, vai ficar mais elevado ainda. Boa tarde, Luciano. Luciano, quando você está no Mato Grosso, que é a maior região produtora do Brasil hoje, maior produtor de grãos e de carnes, vocês, quando veem essa questão de energia subindo, óleo diesel, que é o principal produto que o Brasil importa, patamares cada vez mais altos e impactando no custo de produção, a dificuldade que nós vamos ter para receber potássio importado, 20% do potássio nosso vem da Bielorrússia, lá da Belarus, já vai complicar a situação. O próprio MAP, que a nossa ministra está há tempo falando com os russos para aumentar o fornecimento de MAP para o Brasil. Com toda essa conjuntura, a questão de custo de transporte internacional subindo muito cada vez mais, esse ano foi muito alto o custo que subiu nos containers, containers frigorificados, a questão de container de transporte mundial encareceu.
Esse quadro, para um estado que depende da exportação, como é o caso do Mato Grosso e como é o caso do Brasil, vamos já extrapolando para o Brasil, essas questões de logística não ficam mais presentes nesse momento, a importância do Brasil pensar. E quando eu vejo que vocês têm uma ferrovia que está parada junto ao Supremo Tribunal, o estudo, não é nem a construção, é o estudo dela, que é essa ferrovia ligando Miritituba até Sinop. Quando a gente vê o embarque de um navio lá em Barcarena com 86 mil toneladas, eu acho que nem Santos carrega isso hoje. E todo esse quadro, como é que vocês veem, vocês que estão na linha de frente aí? Oi, João, boa tarde. Prazer falar com você. E muito bom falar com você. Você tem uma experiência gigante nesse nosso negócio. E você tem toda a razão. Nesses momentos de crise, a gente percebe a falta que faz nós termos condições ideais para produzir. O custo de se produzir no Brasil é muito grande. O custo de escoamento, o custo de energia elétrica, o custo tributário de se produzir no Brasil é muito grande. Mas o brasileiro é um empreendedor, o produtor brasileiro é um lutador que acorda todo dia de madrugada e dorme à noite produzindo o dia inteiro. E isso acaba compensando essa carga, esse sócio oculto que a produção brasileira tem. Agora, nos momentos como esse, onde qualquer detalhe faz toda a diferença, nós vamos sentir falta, sim, de um sistema de escoamento eficiente, da ferrovia leste-oeste, da hidrovia no norte do país, das hidrovias no norte do país. E aqui, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estados irmãos, estados vizinhos, que têm uma ligação histórica. E a gente tem um grande canal de escoamento que também não é usado como deveria ser, que é a hidrovia do Rio Paraguai. Enfim, o Brasil poderia ser muito mais eficiente se nós tivéssemos condições adequadas de infraestrutura, energia elétrica e adequação tributária. Luciano, admitindo o que muita gente admite, e você acabou de dizer, que nós teremos aumento no nosso custo de produção. Custo de produção do produtor, que depende de soja, de milho, de fertilizante para fazer carne. Vamos falar do nosso métier aqui, fazer carne. Isso é certo. Agora, o preço do alimento vai subir também na mesma proporção, o preço das carnes no mercado internacional? Zaidan, infelizmente alguém tem que pagar a conta. E o consumidor é normalmente quem paga a conta, é o consumidor e o produtor. Se o custo for repassado integralmente, o consumidor pagará a conta integralmente. Se o custo não for repassado, o produtor vai pagar essa conta. E aí nós vamos ter, fatalmente, uma diminuição da produção. Imagina, no caso dos derivados de soja, por exemplo, a importância que isso tem para o confinamento e para a produção de suínos e aves no Brasil. Se a gente tiver uma diminuição ou um aumento do custo do farelo de soja, por exemplo, isso vai aumentar a diária do confinamento. E se a gente tiver uma diária de confinamento maior, nós vamos ter que ter uma remuneração melhor pelo boi gordo. E se tiver uma remuneração melhor pelo boi gordo, o quilo da carne vai chegar mais caro para o consumidor. Isso é o beabá da economia. Se a distribuição for justa e equivalente, todo mundo vai ajudar a pagar o aumento do custo de produção. O que a gente percebe é que isso normalmente não acontece. E existe esse desequilíbrio e acaba sempre sobrando por uma ponta. O fato é de que, se não houver condições para remunerar o produtor desse aumento do custo, a gente pode correr um grande risco de faltar produto, principalmente nos meses de entre-safra no Brasil.
Luciano, essa falta de animal pronto, especialmente esse padrão China, por exemplo, que vocês no Mato Grosso têm muito frigorífico e muito produtor, isso já não é reflexo da suspensão lá em setembro, que quando foi suspenso a exportação e impactou, e o pecuarista recuou no processo de alojar, de investir em alimentação, para poder ter animal agora. Nós estamos vivendo um cenário mais ou menos, um certo temor nesse momento, com o aumento dos custos da diária do confinamento, com também a certa indefinição do mercado. Se essa situação geopolítica mundial vai atrapalhar o comércio mundial. João, nós estamos em pleno período de chuva das águas, condições de pastagens excelentes no Brasil, e a gente não vê animais prontos de maneira que atenda tranquilamente à indústria brasileira. Por outro lado, a gente também não vê os animais de confinamento dando uma certa segurança, principalmente por conta disso que você falou. Houve uma insegurança muito grande, principalmente do consumidor em seguir com o seu planejamento. Muitos recuaram do seu planejamento, da intenção, e a gente está vendo isso agora. Se a gente hoje, no Brasil, final do mês de fevereiro, início de março, não vê animais suficientes para atender a indústria, imagina se a gente não tiver o uso adequado, ou uso num cenário ótimo dos confinamentos instalados no Brasil. O que eu quero dizer é que se o produtor não tiver tranquilidade e não observar um cenário onde dê para ele essa tranquilidade para fazer uns investimentos, ele não vai fazer. Ele não pode assumir um risco de uma diária de confinamento de 15, 18, 20 reais, sem saber por quanto ele vai vender os seus animais. Ô, Luciano, nós vamos ter uma alta muito forte, por exemplo, para a energia, né, com petróleo, fertilizantes também. Que tipo de orientação pode ser dado para o produtor no momento de incerteza? Porque hoje ficou claro para nós que as consequências dessa invasão são imprevisíveis. Como é que fica a cabeça do produtor? O que você pode dizer para ele num momento como esse? Zaidan, em momentos de crise, a recomendação é a mesma para todos os casos, é cautela. Cautela, planejamento, gestão eficiente dos seus custos e olhar com muita atenção os cenários. Não é hora de assumir risco. A gente começou essa entrevista falando de mercados mundiais e da aversão que o investidor tem de risco. Agora, imagina comigo, se o investidor, que é aquele sujeito que está acostumado a lidar com o mercado financeiro diariamente, não quer assumir os riscos, por que é que o produtor rural brasileiro, que naturalmente não tem essa habilidade de gerir e de tratar os riscos financeiros do negócio, ele assume risco climático, risco produtivo, risco de um monte de coisa. Mas esse risco financeiro não é do negócio dele. Por que é que esse produtor vai assumir os riscos? Ele tem que ter muita cautela e muita atenção no gerenciamento da sua propriedade. Porque essa crise, esse conflito vai passar, infelizmente, vidas serão perdidas, mas as consequências econômicas desse conflito vão ter reflexos mundialmente. E o Brasil precisa estar, e o produtor brasileiro precisa estar muito atento às consequências que certamente chegarão aqui. Muito bem. Nós conversamos com o Luciano Vaccari, que é diretor da Neoagro, uma empresa de consultoria do agronegócio, gentilmente falando conosco, direto de Cuiabá. O Luciano, João Pedro e eu e o público de casa agradecemos
a sua entrevista e os seus esclarecimentos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Zaidan. É sempre um prazer, uma alegria muito grande falar com vocês, o João. O João é um amigo muito querido, tenho o maior carinho por vocês, estamos sempre à disposição. Obrigado. João Pedro, temos ainda alguns segundos. Eu queria, pouca coisa, meu nome é Enéas, né? Você, o que você pode dizer dessa conversa com o Luciano? O Luciano é um técnico que está lá em Mato Grosso, ele conhece bem, convive diretamente com os produtores, foi da Associação dos Criadores, etc. E ele sabe a preocupação que tem o pecuarista nesse momento. Mato Grosso é um estado que evoluiu muito em todos os aspectos, em termos de produtividade, agricultura, pecuária, integração. E a pecuária hoje no Brasil, ela está sofrendo com os custos pesam e pesam muito. E a necessidade de mudar os protocolos. Nós estamos hoje preocupados com a questão de carne de carbono neutro, com metano, tem uma série de coisas que surgiram agora. Agora, mais uma complicação que é a questão dessa situação geopolítica na Europa. O que isso pode impactar? Qual é o comportamento do mercado? O que vai acontecer com a inflação mundial? Como é que o consumidor vai poder dividir a sua renda pagando quase que dobrando o preço da energia lá na Europa e outros países? Então, essa é uma incerteza que está no ar. É como ele falou, caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Tá.